O depoimento de uma babá esta semana pôs uma serra elétrica na mão de Elise Matsunaga no dia do assassinato e esquartejamento do executivo da IOC. Elise, assassina confessa do marido Marcos Matsunaga, está presa à espera de julgamento. O crime que aconteceu em maio chocou o país. E menos de 6 meses depois, vira pano de fundo para um romance policial que acaba de chegar às livrarias. Este aqui, ó, Amor Esquartejado. O livro une o caso IOC a outro assunto bem atual e polêmico, a guerra entre as polícias civil e militar do estado de São Paulo. Vamos conversar com o autor, o ex-investigador Roger Franchini, que também escreveu Toupeira, a história do assalto ao Banco Central, e Richthofen, o assassinato dos pais de Suzane. Roger, muito obrigada pela vinda ao Terra, é um prazer receber você aqui. Obrigado, prazer é meu. Ao ouvir as notícias sobre o caso IOC, a vontade de escrever uma história sobre o crime foi imediata? Não de imediato. Essa vontade nasceu, na verdade, de algumas histórias que eu ouvia com alguns amigos investigadores, de que havia uma suspeita de que policiais militares que eram da escolta do IOC poderia, eventualmente, ter feito esse crime. Mas como eram histórias muito soltas, que não tinham muitas ligações entre si, guardei para mim. Mas foi com muita surpresa que eu vi essa versão vindo à imprensa, em um certo momento, logo no início das investigações, e a minha cabeça já começou a encher de ideias, já começou a se criar muitas versões para isso, e foi nesse exato momento que eu decidi que essa história merecia um livro. A partir da decisão de escrever Amor Esquartejado, foi uma imersão? Quantos dias você ficou escrevendo sem parar? Eu sou muito metódico para isso. Eu me imponho datas, eu me imponho prazos. Eu comecei no dia 10 de julho. O livro foi entregue para a editora, para a nossa primeira revisão, no dia 20 de agosto. Um mês e meio, aí, algo nessa linha? Nessa linha, mais ou menos. Entre 1 mês e meio e 2 meses, porque ele voltava da revisão com algumas modificações e eu tinha que reescrevê-lo. Mas eu trabalho o dia, né, que é onde eu realmente ganho dinheiro, que é onde eu pago as contas. Como advogado, é isso? Isso. Só para nós internautas entender, tá? E escreve à noite? A minha rotina era essa. Sentava em frente ao computador por volta de umas 8 e ficava até as 3, 3h30. É verdade que você perdeu 10 quilos e fumou algo aí em torno de 2.500 cigarros? Sim, foram... eu só fui me dar conta que eu tinha perdido tantos quilos quando eu entreguei o livro. Eu comecei a pôr as roupas e eu vi que tinha algo estranho. E a cinta já não tinha mais furo para isso, né? Eu falei, peraí, eu fui na farmácia, vi que estava com 64 quilos, até virei para a moça, falei, moça, essa balança tá certa? Ela falou, tá sim. Falei, meu Deus do céu. Você pesava quanto antes? Variava entre 74 e 5. Aí eu comecei a repensar toda essa etapa. Eu fumava coisa de 2, 3 maços à noite, mas só à noite. Eu sentava e punha lá dos lados e ia fumando, escrevendo. Bom, essa rotina mudou, né? Porque senão você não vai longe. Não aguento. Agora, desde o começo, o caso IOC seria pano de fundo para a guerra entre as polícias de São Paulo? Não, nunca. E como é que você fez virou aí uma ficção, mistura com realidade, casando essas duas histórias? O leitor precisa ter em mente que esse link é meramente para entretenimento, tá? Isso daí, existe sim uma certa rivalidade entre as duas instituições, mas não ao ponto como está descrita no livro, né? Isso daí partiu de uma cabeça de um louco como é a minha. Eu achei que seria interessante porque a polícia encerrou esse inquérito de uma maneira muito rápida e muito fácil. Havia alguns elementos naquilo que tinha sido narrado pela esposa do Matsunaga que me intrigava. O fato dela ter dito que matou sozinha e fez tudo aquilo sem ajuda de ninguém. Quer dizer, para você, há alguém mais nessa história? Eu não afirmo. Uhum. Eu vejo o laudo, o último laudo feito pelo IML comprovou tecnicamente de que havia cortes diferentes, dentro do quarto DNA de um outro homem que não o do Marcos Matsunaga.
E também no corpo há cortes que podem ter sido feitos com um instrumento tipo uma serra elétrica, como agora a gente ouviu falar que ela comprou, teria comprado de acordo com a babá no começo, no próprio dia do crime, e também outros mais assim, como se fosse uma coisa mais à faca, mais rude mesmo. Sim, sim. Isso daí não são palavras de um leigo, são palavras de um médico legista e um documento como um laudo, né? E eu não entendia como é que a polícia, mesmo tendo todos esses elementos, aceitou essa versão de uma maneira tão fácil, tão simples. E você questiona isso. No seu livro Amor Esquartejado, que eu tenho aqui nas mãos, você dedica esse livro aos policiais de São Paulo que persistem em não ceder à sedutora tentação do crime. Resistir ao crime é assim tão difícil? A tua experiência como investigador deu munição extra para essa conclusão? Quase que impossível. A polícia tem uma outra ética. Ela não funciona moralmente como nós funcionamos aqui do lado de fora. E a Polícia Civil, e especialmente, que é uma realidade que eu conheço de perto, diuturna, ela, por falta de meios técnicos, por falta de cuidado do Estado com esse serviço, essa força policial, ela quase que é obrigada a combater o crime, mas por meio da ilegalidade. Traduz mais um pouquinho aí para o nosso internauta. Digamos assim, nem tudo o que se descobre pode ser trazido para o inquérito. É muito fácil descobrir um crime. A parte mais difícil é como você transformar os seus passos até chegar à elucidação do crime sem que isso traga algum prejuízo legal. Quer dizer, provas legais mesmo. Exatamente. Seriam sempre provas, se usa às vezes, obtidas na ilegalidade. Aí não valeriam. Não, de nenhuma forma. E sempre se usam de alguns artifícios que não é permitido pelo direito, que não é permitido pelo nosso ordenamento. Então, é muito complicado você conseguir você formalizar aquilo que você sabe de uma forma que seja aceita pelo juiz. E isso não é culpa do policial. Isso é culpa da estrutura administrativa que a polícia possui hoje. E, principalmente, é culpa do Estado, que ainda permite que uma pessoa como um investigador ganhe os seus R$2.000, R$2.500 mesmo após 10 anos lá dentro, e para uma carreira onde se tem acesso a muito dinheiro, a muito valor, e que você pode dar sumiço nisso sem que ninguém saiba, porque você é a pessoa responsável. Quer dizer, pelo que você está me dizendo, o policial o tempo todo ali é tentado, digamos assim. Ele precisa estar sempre resistindo. É o diabo soprando no ouvido a todo momento. Olha, lembra que você tem filhos. Olha, lembra a conta da escola. Lembre da sua ex-esposa. É muito... Aquele que passa por uma situação dessa sem fazer algo de errado merece todo o meu crédito, merece toda a honra que... Pelo que você está dizendo, são raros? Ou é uma minoria? Eu não sei dizer. Não sei dizer quantos são. Eu conheci muitos, mas também conheci muita gente que fazia do crime uma forma de se manter a lei. E é um ambiente muito complexo para se explicar. É um ambiente muito difícil para se dizer sem que não seja pela ficção. Pois é, e na ficção aqui no seu livro, O Amor Esquartejado, há um momento de muita tensão entre policiais civis e militares. Os PMs confundem os policiais civis com bandidos e quase atiram. São situações reais? Muito comum, muito comum. É porque a Polícia Civil é uma polícia velada, ela não usa farda, ela não está à mostra, ela não se aparenta, ela não é ostensiva e ela sempre anda armada. Caso ela encontre algum crime rolando ali na hora, eles obrigatoriamente têm que agir. E a PM, quando chega, por um certo momento, ela não sabe dizer quem é polícia e quem é bandido. Então é muito comum que se aborde policiais civis na rua, que a PM aborde, né, esses policiais civis na rua e que nesses instantes ocorre muita dor de cabeça, porque sempre tem muita vaidade e o investigador ou o delegado eles não aceitam ser revistados e
Coisas assim. Situações tensas muito mesmo, comum, né? muito tenso. O livro também fala no PCC. Qual é o papel da facção na escalada da violência em São Paulo? É a grande responsável, junto com uma política de segurança pública medíocre.